Hoje eu quero falar com você sobre o profeta Daniel. Você já leu o profeta Daniel? Já viu que tem muitas profecias, né? Tem a profecia da estátua, né? Que é o sonho de Nabucodonosor, depois de Daniel também, com a interpretação. Você vai ter depois Daniel 7, né? Em Daniel 7 tem a visão dos 4 animais. Daniel 8, o bode e o carneiro. E em Daniel 9, a profecia das 70 semanas. Daniel 10, 11 e 12 já é falando sobre aquele conflito, né? O grande conflito, o jejum de 21 dias de Daniel, quando vem o Gabriel para explicar, né? O que estava acontecendo dentro dessas profecias. Só que o problema de você ler o livro de Daniel é, por exemplo, se você pegar Daniel capítulo 8 e você olhar para aquela profecia do capítulo 8 e você quiser interpretar pelo capítulo 8, você não vai conseguir entender o que está falando ali. Está falando do bode e do carneiro, né? Então o bode que vem, né, sem pisar no chão, né, sem tocar no chão, bate no carneiro, né, quebra os 2 chifres do carneiro. Então aí você vai ver que por não conhecer essa profecia, muita gente vai falar que aquilo ali é o avião que veio, o avião bateu na Torre Gêmeas, né, e quebrou as 2 torres gêmeas lá. E no próprio texto do capítulo 8 está explicando essa profecia. Então é um absurdo o que a pessoa pega ali da profecia e faz, né? Se você não vai lá dentro das escrituras olhar o texto, porque você precisava olhar o texto, precisa olhar o texto. Como é que você vai saber desse texto se você não for lá olhar, interpretar o texto e ler? Para ver se não estão te enganando, não estão falando coisa com coisa. Mas mesmo você lendo ali Daniel 8, se você não tem a leitura de Daniel 2, então você não vai conseguir entender Daniel 8. Se você isola, você está lendo sua Bíblia, abriu a Bíblia ali, foi lá para Daniel capítulo 12. Aí você viu aquele grande conflito ali, né, que está sendo falado sobre a guerra, né, entre o rei do sul e o rei do norte. Mas se você olhar para aquele texto isolado, você vai cometer erros. Por quê? Porque você não tem... Estou deduzindo aqui no caso, né? Porque você não vai ter conhecimento de Daniel 9, da profecia das 70 semanas. E aí, se você olhar, né, como é que foram dadas essas profecias para Daniel? Então foi dado ponto por ponto. Você vê que Daniel ele vai ter visão por visão. E quando você olha para as profecias do livro de Daniel, elas não estão colocadas assim de uma forma... não está de forma desordenada, ela está em ordem. Mas imagina que não tivesse em ordem. Você teria que montar, né, isso aí para poder entender o que vem primeiro. Só que você vê que tem uma ordem cronológica ali do profeta Daniel. Então, você vê que Daniel capítulo 2 é primeiro que Daniel capítulo 7. Eu estou falando de profecia. Profecia do capítulo 2 é primeira, é antes da profecia do capítulo 7. Então, para você entender, você tem que somar, né? Depois você diminui, depois você multiplica, depois você divide. São 4 operações. Assim é dentro do profeta Daniel. Você precisa ir no capítulo 2 para você entender o capítulo 7. A profecia do capítulo 7. Então você precisa ir no capítulo 8 para você entender a profecia do capítulo 7. Se você for no capítulo 9, você vai entender o que está falando no capítulo 8.
né? Você vai entender. Se você for no capítulo 10, 11, 12, você vai entender todas as outras profecias. Então, no livro do profeta Daniel, você vai ver uma estátua, né? Tem uma estátua, e aí dividida lá em 4 metais. Esses 4 metais, né? O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro, né? Que são as divisões que tem ali. Você vai ver que o mistério, tem sempre um mistério nessas profecias. Vai ser explicada partes da profecia, mas vai ficar um mistério. E você vai ver que o mistério de Daniel, capítulo 2, vai ser os pés da estátua. E aí quando você olha ali, você vê que não vai ter explicação de o que é aqueles 10 pés. Você vai ver a pedra que bate nos pés. Curiosidade, a pedra bate nos pés da estátua, a pedra representando o reino de Cristo. Mas tem um mistério ali, que é aqueles 10 dedos. Esse mistério você vai ver que vai ser falado na próxima profecia. São 4 animais. Vai ser explicado esses 4 animais. Mas o mistério de Daniel capítulo 7 é o 4º animal, é os 10 chifres. Viu como ele veio explicar isso? Só que ele atenta para aquela profecia e ele diz: eu olhei e eis que surgiu um chifre pequeno, que surgiu daqueles 10 chifres, está paralelo com os 10 dedos da estátua. Não é? É uma profecia paralela que está explicando outros pontos. E ali é um mistério que ficou em Daniel, capítulo 7, aquele chifre pequeno com a boca arrogante que faz guerra contra os santos e vence os santos. E quando você olha para Daniel, capítulo 7, ficou esse mistério aí. Ele diz que o chifre do 4º animal, do chifre, né? De um daqueles chifres surge um chifre pequeno. Ele vê surgir um chifre pequeno que derrota 3, né? Se são 10, ele derrota 3, subjuga aqueles 3, ficam 8, não é isso? Então seria o 8º rei, que fala lá no livro do Apocalipse. Então por aí você já vê que você já vai começando a montar, a entender as profecias, a entender as coisas. 8, não lembra o 8º rei? 8 não lembra aquele animal que é falado lá no livro do Apocalipse também? Que está a mulher montada sobre ele, que tem 10 chifres. Aí você vê que já vai começando a abrir tua mente para você entender o profeta Daniel. E também você já vai começando a entender o livro do Apocalipse. Você já vai começando a entender o que ele quer dizer quando ele diz que ele faz guerra contra os santos e os vence. Porque está mostrando em Daniel 7 isso. Daniel 8, ele vai mostrar só 2 animais, né? Você passa agora para Daniel capítulo 8, vê 2 animais, um bode peludo e um carneiro com 2 chifres, um bode peludo com um chifre. Quebra esse chifre do bode peludo, surgem 4. Desses 4 chifres, ele diz que surge um chifre pequeno, né? Um chifre pequeno. Olha só. Ele deu agora, ele foi além, né? De Daniel 2 e Daniel 7. Ele deu localizações. Porque quando você vai na história, pela geografia, isso é concreto. Porque você, pegando história, pegando geografia, você vai ver que isso é real. Está lá a história. Estou falando para você que ainda não olha para as profecias com esse olhar, de olhar para a história, olhar para a geografia, analisar as profecias, como devem ser feitas. É pelo Espírito, é pelo entendimento da palavra também, muito mais ainda pelo entendimento da palavra, mas você deve olhar a história e olhar a geografia para você entender esses pontos. Como você vai entender se você não entender o contexto político,
histórico, geográfico, você não vai conseguir entender. Então Daniel 8 está mostrando uma localização. Aí ele vai falar que ele saiu um chifre pequeno, né? Que de um daqueles dos 4 chifres que se expandiram, né? Os 4 ventos do céu, surge um chifre pequeno que faz guerra contra os santos, né? E aí ele vai dizer ali, vai dar vários detalhes ali em Daniel 8, né? De Daniel 7 ele vai reforçar algumas coisas que está em Daniel 7. Daniel 9, aí você vem para Daniel 9, profecia das 70 semanas. Profecia das 70 semanas, ele vai resumir ali, fazer um resumo. E qual é o mistério de Daniel 9? A última semana. E na última semana, ele vai falar sobre o santuário assolado. Na oração de Daniel, ele fala sobre esse santuário assolado. Presta bem atenção. Na explicação de Gabriel, ele vai falar do assolador. O livro de Daniel tem muitas informações para você aprender. Ele vai dar pontos importantíssimos para você compreender muitas coisas que estão no livro do Apocalipse. E aí você vai para Daniel 10, 11 e 12, a guerra do rei do sul contra o rei do norte, onde está sendo explicado essas profecias ali dentro. E culmina na última semana. A última semana do profeta Daniel, a última semana que nós temos que entender, a última semana que está profetizada todo lá em João, no livro do Apocalipse. Então é assim que você entenderia o profeta Daniel, por uma sequência lógica, né? Olhando por uma sequência lógica, passo profecia por profecia, desde o capítulo 2 até o capítulo 12, olhando as profecias que tem e pegando em ordem, né? Você vai ler capítulo 1, depois o capítulo 2, senão você não entende os capítulos dentro do profeta Daniel. O próprio livro do profeta Daniel tem contexto histórico ali. Então eles estão na Babilônia, né? Sadraque, Mesaque, Abednego ali na fornalha, que é aquecida 7 vezes mais. É contexto histórico, história que vai se tornar profecia, é profecia. E aí você vai ter também o próprio contexto de Daniel na oração das 70 semanas, que é história, mas aquilo é um texto ali. Quando você lê, interpreta, medita, você vai ver que aquilo é profecia para o futuro. Até por causa da própria oração dele, que é explicada por Gabriel, pontos que ele falou dentro da oração dele. Então, é isso, né? Você tem que ler o profeta Daniel de uma forma cronológica, de uma forma olhando para a geografia, olhando para a história, olhando para o cenário geopolítico, olhando para os outros profetas também. E se você olhar para os outros profetas, pronto, aí você tem que somar, né, os profetas, somar as profecias. Você nunca pega um livro sozinho, né? Você sempre vai ver que o profeta Daniel vai falar das 70 semanas, porque ele leu os livros, entendia através dos livros que o tempo que haveria de durar o cativeiro seria 70 anos. Tinha no profeta Jeremias esse entendimento, mas ele está entendendo ali, né, pelo que tinha sido profetizado também nos 5 livros da lei, na Torá. Está ali esse entendimento. Um dia eu vou falar sobre isso para vocês. E aí o livro do Apocalipse é a última semana que o profeta Daniel está falando ali. Você vê como é curioso, como é bonito, né? Você entender a palavra de Deus, como ela é algo, uma pedra preciosa para você ir lapidando e entendendo ela cada vez mais. Então era essa mensagem que eu queria deixar para você, esse entendimento. Vou trazer outros estudos sobre o profeta Daniel. Continua assistindo aí o vídeo que eu estou fazendo sobre as festas, para você entender. Assiste também sobre as 2 casas de Israel, que tem esses vídeos no canal.
né? Para você também compreender o que eu estou falando ali sobre as duas casas de Israel. Assiste aí, irmãos, e deixa teu like, deixa teu gostei aí para ajudar esse canal a crescer também, a divulgar a palavra, a divulgar o reino de Deus, entendeu? Então, até o próximo vídeo em nome de Jesus.